Gostaria de convidar ao palco as senhoras Ana Cleiva, Clévia. Clévia, desculpa, Guerreiro, Valéria Farias Moraes e Vilena Silva, trazendo o tema sustentabilidade e negócios que fazem a diferença. Bem-vindas. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada por nos prestigiar. Temos aqui colegas do Sebrae, a Natália do Sebrae DF, a Aline do Sebrae São Paulo e a Silvinha do Sebrae Mato Grosso, que está aqui conosco, nos prestigiando. E a Fabíola também ali, ó. Os colegas aqui nos prestigiam. Bom, neste painel nós escolhemos falar sobre sustentabilidade e falar de sustentabilidade como uma oportunidade de negócio. Infelizmente, ainda há uma visão inadequada que sustentabilidade não traz retorno financeiro, que é um propósito, que é algo muito bacana, mas que não gera negócios. Então, por isso, nesse painel, nós escolhemos trazer uma visão da sustentabilidade como uma oportunidade de negócio. E aqui nós temos duas empreendedoras fantásticas. Nós temos a Vilena, que é nossa cliente e parceira do Sebrae Maranhão. Eu vou falar um pouquinho daqui da Vilena, não vou falar tudo, para a gente aproveitar ao máximo a Vilena e a Valéria. Por coincidência, as duas têm nomes que começam com a letra V de Vitória, tá, gente? Então, a Vilena é bióloga com doutorado em biodiversidade e conservação, tem mestrado em energia e ambiente e é especialista em descarbonização e é CEO na startup Compensei. Ela atua com a mediação, redução e compensação de carbono de empresas, eventos e instituições. É professora do Instituto Federal do Maranhão, palestrante, consultora e líder climática no The Reality Project, com 20 anos de experiência em sustentabilidade e gestão ambiental corporativa. Desculpem, no Climate Reality Project, perdão. Vilena. A Valéria é pós-graduada em marketing turístico pela Universidade de Brasília, pela UNB, é formada em administração de empresas e especializada na gestão de empreendimentos turísticos nos setores de eventos e hotelaria. Atualmente é CEO do grupo Like You Home Suite Hotel, em Brasília, no Distrito Federal, cliente do Sebrae DF, a Natália está aqui, o primeiro hotel do Distrito Federal com certificação internacional Lixo Zero e práticas ESG ou ESG, como vocês queiram chamar, implementadas. Também atua como vice-líder da Câmara de Turismo e Hospitalidade da FEComércio do Distrito Federal, é associada à BIH do Distrito Federal e diretora do Sind Eventos e diretora de hotelaria na Sindobar do Distrito Federal. É casada com o Hugo, mãe do Vitor e do Felipe, é apaixonada pelo acolhimento e bem-estar das pessoas, tendo como propósito de vida atual com a sustentabilidade em todas as suas vertentes, e é visionária na vida profissional e pessoal e gosta de viver com leveza e ousadia. Gente, essas são as nossas duas palestrantes CEOs em dois negócios que têm como foco, um tem a hospitalidade, mas tem a questão do lixo zero como um diferencial, mostrando como isso gera negócio também e atrai o cliente. E nós temos a startup Compensei, aqui representada pela sua CEO, a Vilena. Vilena, eu vou começar por você, vou te dar aqui 10 minutos, até 11 minutos, para você nos contar o que a Compensei faz, afinal de contas. Porque, na realidade, gente, muita gente me pergunta como funciona essa história de compensação de carbonos, como é isso mesmo na prática? Conta para a gente, Vilena. Muito obrigada, Ana Clévia. É um grande prazer fazer parte desse painel aqui só com mulheres, mulheres que me inspiram, vocês são inspiradoras. E o turismo, ele tem essa vantagem, né, de nos conectar com pessoas que realmente
trabalham com um propósito. E a Compensei, ela é uma startup de impacto. O que é uma startup de impacto? Ela gera impacto positivo para os nossos clientes, né? E aí a gente tem três grandes vertentes, três grandes verticais. Nós atendemos empresas, atendemos eventos e instituições públicas. Mas o que a Compensei faz? O que é essa tal de descarbonização? Que é, Ana Clévia, um assunto ainda muito novo, que realmente as pessoas têm muitas dúvidas. Antes de falar o que é exatamente o que a gente faz, eu vou dizer como que surge, como que nasce a Compensei. Eu sou bióloga, e aí eu sempre digo assim, eu estou no meio do turismo, mas não sou turismóloga, eu sou uma bióloga que trabalha com gestão ambiental há mais de 20 anos, e eu iniciei minha carreira em grandes empresas. E lá é, é muito fácil para uma grande empresa fazer gestão ambiental, fazer da forma correta, porque na grande empresa ela não tem problema com recurso financeiro, porque ela tem dinheiro para implementar as ações, para contratar gente, ela não tem dificuldade com mão de obra, não tem dificuldade com aquisição de materiais. Mas a grande empresa sempre foi assim, ela estabelece as políticas de gestão ambiental muito mais para atendimento regulatório, né? Mas, ao mesmo tempo, minha vida, ela me direcionou para trabalhar com pequenos negócios através do Sebrae, lá em 2007. E o meu grande desafio era adaptar todas essas soluções que eu trabalhava nas grandes empresas para a realidade do pequeno negócio, que não tem dinheiro para contratar gente para se dedicar só a isso, que não tem dinheiro para investir em grandes equipamentos ou materiais. Então, a minha missão naquela época era fazer esse ajuste, como que o pequeno negócio ele pode sim desenvolver estratégias de sustentabilidade para tornar esse negócio mais competitivo, para tornar esse negócio com um diferencial de marca. E aí, isso, minha vida toda foi trabalhando dessa forma, isso surgiu também a possibilidade de eu fazer minha dissertação de mestrado com esse tema, exatamente esse tema, desmistificando a implementação de gestão ambiental para os pequenos negócios. Esse foi o tema. E aí, depois, fiz o doutorado também, e na pandemia, logo depois de ter terminado o doutorado, na pandemia, eu começo a observar essa grande mudança de mentalidade que as pessoas começaram a ter, que é precisamos nos preocupar com o nosso planeta, precisamos nos preocupar com as mudanças climáticas. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas afetam a vida de cada um de nós, em maior ou menor grau. Obviamente que populações mais vulneráveis, elas vão sentir mais, mas todos nós somos afetados. E observando essa mudança de comportamento das pessoas e do mercado, as empresas elas começaram a ser pressionadas para, sim, estabelecer estratégias de combate às mudanças climáticas. E aí é que nasce não, mas foi mais conhecido o termo descarbonização. Bom, a descarbonização, ela consiste em você conhecer a sua pegada de carbono. O que é a pegada de carbono? É o rastro que todos nós deixamos no planeta, das nossas atividades. A pegada de carbono da gente tem a ver com o nosso consumo de energia, nosso consumo de combustível, o nosso tipo de alimentação, o nosso modelo de consumo. Essa é a nossa pegada de carbono. Da mesma forma, a empresa tem a sua pegada de carbono. Então, a descarbonização ela inicia em conhecer, fazer realmente a medição da pegada de carbono das empresas, é o primeiro passo. O segundo passo é traçar estratégias para reduzir essas emissões. Como que eu posso reduzir? Será que se eu trocar a minha matriz energética, eu consigo reduzir essas emissões? Será que se eu trocar o combustível fóssil por um etanol, eu consigo reduzir? Será que se eu fizer o gerenciamento de resíduos no meu hotel, eu consigo reduzir essas emissões? Então, no final das contas, todas as atividades da gente, ela vai emitir carbono para a atmosfera. Então, a ideia no plano de redução é traçar estratégias para reduzir essas emissões. E o terceiro passo é a compensação. E essa compensação, ela ainda é necessária porque nós não temos tecnologia hoje acessível
para zerar as emissões, para ter operações zero. Então, quando vocês verem eu sou carbono zero, existe aí um erro em falar que uma empresa, ou um evento, ou uma atividade é carbono zero. O certo é você dizer que é carbono neutro, porque você mede, você reduz, e aí você neutraliza as emissões, porque você não conseguiu zerar. O sonho, né, a utopia da gente é que a gente chegue realmente nesse modelo onde a gente possa zerar essas emissões, onde haja tecnologia para zerar. Hoje não há. Então, a Compensei, ela nasce para auxiliar as empresas em toda essa jornada. Medir, reduzir e compensar. Ainda estou no meu tempo? Mas eu acho que eu vou passar para a Valéria falar e depois a gente faz outra rodada. Valéria, o que significa um hotel? Você na tua mini bio dizendo aqui que é o primeiro hotel do Distrito Federal com certificação lixo zero. O que significa isso na prática? Quais são as medidas e qual o impacto disso, tanto na gestão do hotel como para os teus clientes? Excelente pergunta, Ana Clévia. Gente, boa tarde. Então, eu sou Valéria Farias, CEO do Like You Hotel, o primeiro hotel lixo zero que tem em Brasília com certificação internacional lixo zero. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho na história, que o pessoal, porque precisa entender o contexto. O Like You é uma marca nova, tá? Em Brasília, ela nasceu e tem 5 anos, na época da pandemia, num momento muito difícil da minha vida que eu passei, que foi a perda do meu pai na pandemia, que era o meu parceiro de vida, o meu grande parceiro de vida, né? E eu fiquei ali com aquele hotel e eu falava, gente, o que eu vou fazer agora com isso, né? Com esse hotel, eu precisava ressignificar aquela dor, né? Eu estava vivendo um momento, uma energia de muita escassez, de muito medo, de perda. Então, eu precisava ressignificar. Foi quando eu conheci o conceito do lixo zero, né? Quando a gente se abre para as conexões, as pessoas vão aparecendo na vida da gente. Então, eu recebi uma visita do Instituto Lixo Zero Brasil, no hotel, e o presidente, que é o Rodrigo Sabatini, ele me fez um convite para tornar o hotel lixo zero. Eu lembro que aquela noite eu nem dormi direito, porque eu não sabia o que era hotel lixo zero. Eu falei, gente, como assim não ter lixo dentro de um hotel, né? Para mim era muito complexo aquilo, não vai ter container? É exatamente isso, gente, nós não temos container. Bom, isso é perfeito. Eu falo que um dos meus maiores orgulhos de vida que eu tenho hoje é dizer que eu não tenho um container, eu não tenho lixo. Então, nós começamos toda a implantação, que é uma metodologia que durou quase 1 ano, tá? É mudança de processo mesmo. Então, assim, essa metodologia, ela tem vários consultores espalhados pelo Brasil todo, que são todos treinados, capacitados para poder implantar essa metodologia em qualquer estabelecimento, não só em hotéis, mas em todas as empresas que tiverem interesse, né? Então, nós passamos 1 ano, gente, para fazer toda a implantação, toda a mudança de cultura da empresa, toda a mudança, engajamento de equipe, assim, a comunidade também, ela precisa participar, e a participação também, principalmente dos hóspedes, porque eles precisavam participar daquilo ali, né? E o maior desafio que eu falo hoje enquanto empresária, para mim, foi o engajamento de equipe. Porque enquanto você não muda dentro, a pessoa não entende. É uma mudança interna, gente, é uma mudança de hábito, é uma mudança de consciência. Então, foram vários workshops dentro do hotel, com a equipe, com funcionários, né, os colaboradores, os prestadores de serviço, mas a gente conseguiu passar por essa etapa. E depois foi toda a parte de comunicação interna dentro do hotel, que a gente faz uma comunicação que ela não é impositiva, a gente faz uma comunicação que o hóspede entende que por que não participar daquela experiência? Né? Então, logo na entrada do hotel tem uma placa, você está entrando em um hotel lixo zero, né? Aqui é uma experiência.
Então, e foi muito legal, porque eu achei que não fosse dar certo, viu, Ana Clévia? Eu falei, gente, eles não vão, as pessoas não vão querer, elas saem de casa, elas vêm aqui para trabalhar, e elas vão querer chegar assim, no apartamento, ainda querer ficar separando resíduo. Mas foi uma surpresa muito gratificante, porque realmente as pessoas estão entendendo que sim, é necessário participar, é necessário fazer essa separação. Então, todos os resíduos já descem dos apartamentos separados em 3 frações: os orgânicos, os secos e os rejeitos. Quando a gente criou uma estação lixo zero dentro do hotel, então quando as camareiras descem, elas já descem com tudo separadinho para essa estação, onde a gente fez uma parceria com cooperativas, e essas cooperativas, elas buscam todos os rejeitos e a gente dá a destinação correta, né? Os orgânicos voltam em adubo, os recicláveis a gente gera renda e emprego, né? É uma empresa que eu falo, é uma ferramenta de regeneração do meio ambiente, do turismo. Então, assim, é maravilhoso, Ana Clévia. Eu falo que a minha vida mudou depois que eu implantei o conceito lixo zero dentro da minha empresa, do meu hotel, na minha vida. Hoje eu tenho por quê e para que lutar. Valéria, emocionante teu depoimento. Antes de eu fazer uma pergunta aqui à Vilena, eu queria fazer uma pergunta para você, porque realmente é uma quebra de paradigmas, né, gente? Imagina que você chega num hotel que não tem container. Isso é muito bacana, mas a gente pensa, pô, como isso funciona? Claro, você explicou que já desce tudo separado, vai para as cooperativas, mas eu queria saber o que é que o teu cliente diz, o que é que ele expressa para você, o que é que ele comenta sobre isso e o que é que muda no comportamento dele enquanto cliente. Vamos supor, eu e Vilena, ou qualquer um de nós aqui, vamos ser tuas hóspedes. Como é que a gente tem que se portar como hóspede para contribuir para esse lixo vir todo separado? Qual é a nossa mudança de comportamento? É simples, gente, é a separação que a gente tem que aprender a fazer corretamente, né? Quando o hóspede já entra dentro do quarto, ele recebe um manual explicando como ele tem que ser feito. A gente tem os 3 residuários dentro do quarto, ali explica direitinho. As sobrinhas de comida, você bota naquele residuário, os recicláveis em outro, os rejeitos, que é o que vai para o aterro, que é a fralda descartável, absorvente, isso tudo vai para o aterro, né? E a gente já desvia mais de 80% de aterro, sabe? Hoje a gente já consegue ter essa separação. Então, assim, muito hóspede pede o iFood, chega e quer fazer um lanche, às vezes não está a fim de descer no hotel, não quer pedir ali, ele pede no apartamento. Então, quando chega, ele mesmo faz ali a separação dentro do quarto, né? Então ele pega o que sobrou do lanche, ele joga dentro dos orgânicos, a comida, os reciclados dentro dos recicláveis, né? Então, assim, é uma separação, é só uma atitudezinha que você toma ali, e quando as camareiras entram nos apartamentos, elas já descem com tudo separado. Então, nós aproveitamos e fizemos uma pesquisa com os nossos hóspedes, o que eles estavam achando de viver aquela experiência dentro do hotel. E a gente pergunta, vocês levariam essa boa prática para a sua casa? E todo mundo responde, sim. Né? Então a gente dá no check-out, a gente dá um adubo, que é o que volta da empresa, né, a Compostar, que faz toda a nossa compostagem de orgânico, já traz em adubo, e a gente dá para o hóspede levar para casa aquele adubo, para ele plantar na casa dele, e ele fala, olha gente, isso aqui é o orgânico do hotel que eu estava hospedado, né? Então assim, já volta. Então assim, é uma forma também de estimular as pessoas a chegar em casa e contar, então vamos separar aqui também, né? Então, aproveitando assim, eu faço um convite a todos vocês que estão aqui participando. Como que você, como pessoa, como ser humano, faz na sua casa? Você já está separando? Como que vocês fazem? Vocês já separam direitinho? Porque, gente, isso é muito importante. A gente tem que começar. Quer dizer, já está passando da hora, né? Então, é uma reflexão que eu deixo, que não é nada complicado, é uma mudança de consciência, é um querer fazer. Muito obrigada. Você vê que uma atitude simples, né, gera toda uma mudança e minimiza. Você disse que você diminuiu 80% o resíduo que vai para aterro sanitário. Isso é muito significativo, gente. Se nós imaginarmos aí todos os hotéis adotando uma prática como essa, hotéis, restaurantes, enfim. Vilena, a gente acha que fazer
que neutralizar o nosso impacto é muito caro, que não é viável para os pequenos negócios. Você estava dizendo aqui que a Compensei nasceu para quebrar esse paradigma. Dá para os pequenos negócios fazerem. Como é que faz isso, minha irmã? Como é que se viabiliza financeiramente? Conta para a gente. Muito boa pergunta, Cléber. Antes de falar quanto é e como que se faz e se é acessível, é importante trazer o contexto que a gente está em tempo de emergência climática. São muitos os problemas que estão acontecendo no nosso país, ao redor do mundo. A gente acabou de passar por uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A Amazônia com rios secando, Pantanal em chamas. Então, são questões que estão acontecendo aqui, pertinho da gente. Obviamente, isso tem um impacto global. E como o turismo ele se relaciona com isso? O turismo, hoje, segundo a ciência, segundo estudos científicos do painel intergovernamental de mudanças climáticas e da própria academia, traz que 8% das emissões globais, elas advêm do turismo. De onde vêm essas emissões de efeito estufa? Elas vêm do transporte aéreo, do transporte terrestre, em menor escala dos meios de hospedagem, de refeições e alimentação e demais serviços. Então, são 8%. E, ao mesmo tempo que o turismo está contribuindo para essas emissões, ele também sofre o impacto disso. Porque, ao ocorrer essas mudanças, o meu território, ele é afetado. Então, se ocorre uma enchente, o turismo, ele é diretamente afetado. Se ocorre uma queimada, o turismo ele é afetado. Existem também estudos mostrando que até 2100 muitas cidades litorâneas estarão submersas. Isso é ciência. Então, como que a gente pode reverter esse cenário? É para isso que a gente está aqui discutindo, criando soluções de descarbonização. A Compensei é só uma delas. Mas o grande objetivo é a gente tornar toda essa jornada que eu falei lá na primeira fala acessível. Hoje, para você ter uma ideia, se você contratar uma consultoria para fazer o seu inventário de carbono nos métodos tradicionais, ela vai cobrar em torno de R$30 mil para fazer isso. E a Compensei, ela trouxe tecnologia, né? Nós somos uma startup, trouxemos inovação, pegamos a mesma metodologia internacional, transformamos ela em uma plataforma, e com a plataforma chamada Carbonômetro, eu consigo fazer todas essas medições de uma forma mais rápida, e por isso, por conta da tecnologia, eu consigo baratear. Então, para um pequeno negócio hoje, para uma empresa pequena, como, por exemplo, agências de viagem, empresas, pequenas pousadas, pequenos negócios. Hoje, o nosso plano é 2.800 anual. Você pode parcelar isso em 12 vezes. Fica R$300 menos de R$300 por mês. Para que você possa ter fazer essa jornada e receber um selo de reconhecimento, que é o selo Turismo Carbono Neutro. E é importante a gente falar também que tudo isso precisa ter credibilidade no mercado. O que a Compensei faz? A gente acabou de passar agora por uma validação de terceira parte da Bureau Veritas, que é uma certificadora internacional que nos atestou que a metodologia que a gente utiliza obedece todos os padrões regulatórios baseados na ciência, para que a gente possa garantir para o nosso cliente que o que ele está fazendo não é qualquer coisa, ele está fazendo um passo muito grande para que a gente possa. E aí eu acho muito lindo o trabalho da Valéria, que inclusive, né, já estamos aí em tramitação para que ela, além de lixo zero, ela também vai se tornar um hotel carbono neutro. Então, essas atitudes, elas estão gerando um movimento, né, Valéria? Então, é um movimento que a gente começa a engajar
o nosso cliente, engajar os nossos fornecedores, engajar os nossos hóspedes, ou seja, todas as partes interessadas no negócio que antigamente não estavam preocupadas com isso e que muitas vezes até hoje não estão, mas quando chegam em um hotel começam a ser sensibilizados. E aí é isso que eu sempre falo, a gente gera um movimento. A BAV, por exemplo, esse evento ele está sendo carbono neutro, onde a Compensei está fazendo a descarbonização do evento. O que é isso? A gente está medindo as emissões de energia, as emissões de consumo de combustível, de gerador, o consumo de combustível dos palestrantes que estão aqui, tudo isso está sendo mensurado. Então, aí a gente mensura, a gente traçou estratégias antes lá para reduzir ao máximo as emissões e compensa. Então, na hora de compensar, o que a gente faz? A gente investe um valor em projetos que estão retirando, removendo ou reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Por exemplo, projetos de conservação de florestas, por exemplo, projetos de energia renovável que geram esses créditos de carbono. Então, são projetos que têm também toda a rastreabilidade, você consegue saber para onde está indo o seu recurso que você está investindo. Vilena, eu queria que você falasse um pouco mais como é esse investimento nesses projetos, como é a transição desse recurso para esse tipo de projeto. Porque normalmente a gente sempre fica assim, ok, eu vou contribuir, eu vou fazer esse trabalho, vou me tornar uma empresa carbono neutro, todos nós somos responsáveis. Tem uma frase que virou chavão, mas é verdade, só existe um único planeta, né? Virou chavão, mas é uma verdade. Todo mundo usa hoje. Mas às vezes a pessoa fica assim, tudo bem, e para onde esse recurso vai? Como ele efetivamente é aplicado? Principalmente nós brasileiros, a gente sempre tem um quê de querer saber efetivamente se o recurso foi para a finalidade a que se propunha. Explica um pouco mais, eu acho que isso é importante. Eu acho isso mais do que importante, é necessário. Então, por mais que o brasileiro seja um pouco desconfiado, mas ele tem razão para ser e deve ser. É importante saber para onde está indo o meu recurso que eu estou investindo. Então, é importante a gente separar a solução Compensei para fazer o inventário de emissões e o plano de redução, que é o valor que eu mencionei, mas cada empresa ela tem a sua pegada de carbono. Então, o hotel da Valéria, ela vai ter uma pegada, uma agência vai ter outra pegada, então cada empreendimento tem a sua própria pegada de carbono. E é em cima dessa pegada que a gente vai neutralizar. Então, como que funciona isso na prática? A gente faz uma aquisição desses créditos, ou seja, a gente investe nesses créditos. Vou dar um exemplo de um projeto muito bonito que a gente tem no Pantanal, que é do Instituto Homem Pantaneiro, e esse projeto, ele conserva vários hectares de floresta, conserva a biodiversidade com espécies-chave como a onça-pintada, tem um impacto socioambiental na comunidade, investe em brigadas de incêndio, investe em conservação de mananciais, ou seja, é um projeto que ele tem diversos co-benefícios. E aí é importante também a gente explicar que os projetos geradores de créditos de carbono, eles variam no mercado de acordo com seus co-benefícios. Projetos que têm muitos co-benefícios, ele tem um valor agregado maior, e projetos que estão removendo da atmosfera, mas que não têm tantos benefícios, ele tem um valor agregado menor, e aí o cliente escolhe qual que é, onde ele quer investir, aquele que tem mais aderência com o seu negócio. Então, o cliente, ele define, eu quero que esse recurso vá para esse projeto. Exato. Quando a gente terminar de fazer o inventário, a gente chama o cliente e fala assim, a sua empresa emitiu 10 toneladas de carbono. Dessas 10 toneladas, você pode compensar nesses projetos. A gente mostra uma cartela de projetos e o cliente vai escolher onde ele quer investir. Hoje, nós temos projetos que variam de $10, 50 a 60 reais no mercado, há projetos que chegam a 150, 160 reais, de acordo com esses co-benefícios. Aí o cliente ele vai escolher, olha, eu quero esse aqui porque ele está próximo de mim, eu quero esse aqui porque ele tem a ver com o meu negócio, eu sou uma empresa de energia solar, eu quero investir em energia renovável. Então, tem vários critérios. Agora, o que você falou, é muito importante ele conhecer, ele acompanhar, e aí essa rastreabilidade é que a gente sempre fala. O cliente da gente, ele sabe para onde o recurso dele está indo, porque
o certificado, ele tem rastreabilidade, a gente consegue saber para onde está indo, qual o investimento e quais os benefícios que esse projeto está gerando na comunidade e gerando, né, para o planeta como um todo. Excelente. Valéria, você que teve o desafio de implantar um hotel lixo zero. Você falou que o principal desafio foi sensibilizar a tua equipe, né? Como foi isso? Como foi que você conseguiu convencê-los, sensibilizá-los? Como foi que você trouxe todo mundo para essa causa? E como é que hoje a tua equipe se sente trabalhando, atuando no hotel que é lixo zero e que é referência e que está aqui na BAV contando para todo mundo essa história tão bacana? Isso aí, gente, foi o sentimento de pertencimento. Enquanto a gente não colocou eles, para eles sentirem que eles faziam parte daquilo tudo, aquele todo, daquele projeto, assim, não mudava nada, né? Então, assim, então a gente fez vários workshops, várias palestras, vários consultores vieram de fora. E um dia eu peguei uma van, coloquei todos dentro e levei numa cooperativa. Eu falei, olha, vocês vão entender o que é aqui uma cooperativa. Eles conversaram com vários catadores, viram o que é um pátio mesmo de uma cooperativa, como que é feito toda a separação, como que chega o lixo, a forma como chega o lixo. E aí eles foram realmente entendendo aquilo ali e a gente foi mudando a cultura dentro da empresa, né? Então, hoje, além deles separarem, entenderem como eles que faz tudo isso, eles fazem na casa deles. Eles já fazem também na casa deles. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é uma coisa que você consegue mudar do dia para assim, da noite. Aos pouquinhos que você vai conscientizando todo mundo, você vai tocando no coração, eles vão entendendo. E hoje, as minhas camareiras, elas não colocam a mão no lixo. Os meus, assim, eles não têm churume, não tem aquela meleca, não tem mais nada disso, né? Então, até o ambiente, a gente chama de design de ambiente ao redor ali do hotel, mudou. Então, eu não tenho mais os moradores de rua, porque não tem mais lixo, eu não tenho mais aquela sujeira, então eles vão se afastando, não tem mais cheiro, né? Então, até o ambiente ele fica mais limpo, né? Então, a gente vai percebendo a mudança, o impacto positivo que isso causa. Pelo teu relato, eu poderia dizer que você humanizou, né? Você pegou as pessoas que trabalham contigo e levou-as não só para conhecer uma cooperativa, mas para conhecer as pessoas que fazem esse trabalho de separação do lixo, né? Você conectou pessoas. Exatamente. Então, hoje, inclusive, eu até levei a Aline, que é uma catadora, é uma líder, uma referência que tem aqui que tem, né, no Brasil. Ela hoje dá palestras para todos os eventos que tem. Então, a Aline também foi lá e conversou com eles, fiz questão de levar a Aline, contar a história dela como catadora. E eles foram entendendo aos poucos. Então, hoje eles vivem, eles incorporaram o conceito. Você falou num ambiente de trabalho mais saudável, né? Até pelo tipo de material que teus colaboradores manuseiam, não tem aquele odor desagradável onde fica o lixo acumulado. E eu te pergunto assim, porque o que a gente quer mostrar a importância ambiental, mas você está trazendo outros ganhos, que é para o bem-estar da tua equipe. E financeiramente, isso impactou no teu negócio, Valéria? Sim, olha, no primeiro mês a gente já tirou todos os descartáveis do hotel. Então, hoje a gente não usa copo descartável. Os colaboradores todos usam um ecocopo, que tem aquele cordão que fica pendurado, né? Então, a gente já não compra copo descartável para eles. E todos, o hotel, os hóspedes, tudo é copo de vidro, né? Então, logo já no primeiro ano, a gente já conseguiu todo o investimento que eu fiz com o Instituto, com a certificação, a gente já teve o retorno só de deixar de comprar o plástico, entendeu? Ali, o descartável. Isso aí é nítido. E sem falar, Ana, que eu falo que às vezes o empresário ele quer saber aonde vou ganhar, onde que eu vou ganhar. Não, é sobre propósito, é sobre o planeta, são empresas que curam, são empresas que não estão aqui só para gerar lucro, mas para alinhar
também o propósito e também a parte financeira, mas porque às vezes não, porque eu quero só ganhar, mas não é só o lucro, né? Então hoje eu tenho essa mentalidade, hoje eu consigo levar as duas coisas. Vilena, a Valéria falou numa coisa aqui muito interessante, que é a questão do propósito e o sentimento de comunidade, né? Hoje a gente tem uma sensação que a humanidade perdeu um pouco esse sentimento de comunidade e que precisa retomá-lo, não só pelo planeta Terra, mas pela nossa própria sobrevivência, nossa evolução como pessoas. E eu te pergunto, o carbono neutro, quando você investe em um projeto, ele também é um processo de resgate do sentimento de comunidade, de não só pensar em ganhar dinheiro, mas também ser, na prática mesmo, responsável por outras pessoas? Totalmente. E foi muito engraçado, Ana Clévia, que lá atrás eu tinha mapeado, o meu grande objetivo era atender cadeia de fornecedores de grandes empresas. Atendemos, mas o turismo, por ele ter esse senso de comunidade e de gerar esse impacto positivo, ele nos procurou. A gente não tinha mapeado o turismo lá atrás. E o turismo ele começou a nos buscar. E aí a gente viu uma grande janela se abrindo para essa geração desse impacto positivo em comunidade. Temos vários estudos também que mostram que hoje os turistas, eles preferem investir em meios de hospedagem que são mais sustentáveis. Eles preferem fazer viagens para destinos mais sustentáveis. Então, já existe essa mudança de cultura acontecendo nesse momento. Então, as empresas que começam a dar esse passo inicial, elas conseguem se conectar com esse novo público. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho muito, muito bonito que está iniciando em Bonito, Mato Grosso do Sul. Então, lá é o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo. Só que as empresas de lá, elas não estavam totalmente alinhadas com essa certificação para o destino. E aí a Compensei propôs, né, o trabalho com o trade turístico de lá para que elas pudessem se alinhar. Bom, não adianta o meu turista chegar no destino carbono neutro e não ver um hotel, um meio de hospedagem lixo zero, né? Lá tem um ou dois só. Então, eu até fiz a visita em uma pousada lá, muito, muito bacana, muito lindo o trabalho dela. E é sobre isso, é sobre a gente começar a gerar essa cultura. E cada vez mais a gente tem percebido que o turismo ele está muito mais pronto, porque o cliente dele está pronto para isso. Então, a gente gera esse impacto em comunidade, em cadeia, e o que eu sempre falo é sobre não precisa fazer perfeito, é preciso começar. Quando a gente fala de carbono, fica muito abstrato, mas eu volto a falar, o carbono é pensar no nosso modo de consumo, o nosso modo de consumir. Então, se eu posso trazer minha garrafa d'água, eu já evito estar comprando garrafinha plástica de água o tempo todo. Eu ando com a garrafa. São pequenas atitudes que a gente muda, a gente começa a inspirar quem está ao nosso redor, a gente começa a inspirar nossos filhos, nossa família, os colaboradores da gente. E é sobre isso, é sobre liderar, é sobre inspirar pelo exemplo. Não adianta eu falar o que é certo se eu não fizer. Lógico que também aqui eu não quero trazer a utopia de que vamos salvar o planeta. A gente está num movimento, a gente está dando um passo de cada vez. Eu tenho sonho porque eu sou aquela otimista sonhadora, né? Eu tenho o sonho de que a gente não vai mais gerar esse tanto de resíduo, que a gente vai pensar no nosso modo de consumir, enfim, mas é sobre esse movimento. E quando as empresas começam a trabalhar com a gente, falam assim, mas eu não sei como é que eu vou fazer, não sei por onde começar. Eu disse, não te preocupa com isso. A gente vai te guiar. Vamos começar por onde você consegue. Eu não vou te propor aqui que você compre agora uma frota de carro elétrico para deixar de consumir o combustível fóssil. Se for uma empresa que pode, ok, mas eu vou fazer um planejamento de acordo com a realidade daquele negócio. Entendeu? Então, é sobre as possibilidades que a gente oferece para as empresas que querem olhar
de uma forma mais consciente. E eu achei linda a fala dela, que ela fala que é uma empresa com propósito. Tem até um livro que fala sobre isso, e é inspirador, porque empresa, sim, ela tem que gerar lucro para ela sobreviver, mas a empresa, ela gera impacto positivo para os seus clientes, para os seus colaboradores, para os seus fornecedores. Então, é sobre a gente ir para a comunidade. Como você falou, você diminuiu ali o problema da comunidade. Então, é sobre isso, é sobre a gente conseguir gerar esse impacto positivo e mostrar para os clientes que a gente está em uma cadeia. Agora, essa semana, morreu uma primatóloga, eu como sou bióloga, né, a Jane Goodall, e ela falava algo muito lindo: todos nós estamos conectados, todos nós somos um elo desse grande planeta, nesse grande universo. Então, a gente precisa começar a perceber essa conexão que nós temos. O ser humano, ele não é melhor do que uma floresta, do que a biodiversidade que está ali. Todos nós somos interdependentes. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês duas. Eu quero que vocês respondam rápido por conta do nosso tempo. O painel está terminando. E uma mensagem. A pergunta é o seguinte: todos nós sempre trazemos uma visão. O turista quer se hospedar num hotel mais sustentável, mas eu quero trazer um outro ponto de vista. Eu acho que o hotel, o meio atrativo, o destino, ele também pode educar, contribuir para uma educação do visitante. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, se o destino, se vocês, como empreendedoras, vocês acreditam que o teu hotel, que a tua atividade por meio das empresas que adotam, também contribuem efetivamente para educar as pessoas que visitam, e eu quero que vocês deixem uma mensagem como empreendedoras para as pessoas que estão aqui. Temos que ser rápida porque o nosso tempo está no final. Sim, eu acredito, sim, que inclusive tem uma frase que eu trouxe para a minha vida que faz muito sentido, que é do Kofi Annan, que a frase é: quem importa ganha, né? Então, essa frase eu trouxe para a minha vida, para o meu negócio. E sim, eu acho que hoje as empresas, né, assim, os hotéis, a parte turística, todos os setores que estão entrando, que estão percebendo que isso é importante, assim, a importância de hoje, que a gente tem que olhar para o lixo, que a gente tem que olhar para a pegada de carbono e tudo, hoje é o presente, não existe isso de lá no futuro, né? Então eu acho que realmente as empresas precisam curar o planeta, né? Que já chegou esse momento. Muito obrigada, viu, Valéria? Tem um vídeo para passar. Ok. Tá? Quem é que está com o vídeo da Valéria? No coração de Brasília nasceu um hotel diferente. Um hotel que acredita que cada escolha pode transformar o futuro. O Like You Hotel é o primeiro hotel da cidade com certificação internacional Lixo Zero. Aqui, sustentabilidade não é discurso, é prática diária, envolvendo equipe, hóspedes e comunidade. Reduzimos, reaproveitamos, reciclamos. Transformamos resíduos em oportunidades, apoiamos cooperativas e mostramos que hospitalidade e cuidado com o planeta caminham juntos. Like You Hotel Brasília, primeiro hotel lixo zero da capital, porque quem se importa, ganha. Que lindo, né? Gente, parabéns para a Valéria, né? Essa empreendedora incrível, merece realmente o nosso reconhecimento. E você, Vilena, nossa pergunta aí, a empresa também contribui para educar o visitante, para educar o turista? Totalmente. E a educação, ela é um pilar central em toda essa mudança. Eu sou professora e dentro da minha empresa nós temos vários professores também. Então, a paixão pela educação, ela está muito presente porque a gente realmente acredita. A gente faz o tempo todo. A gente oferece isso até voluntariamente. A gente faz workshops com empresas, com instituições públicas, para que a gente possa mostrar que é possível. Então, eu acredito muito no poder da educação. E eu também tenho um videozinho. Vamos ao vídeo da Vilena. Sustentabilidade.
Você já conhecia a tendência do mercado do turismo que mais cresce no mundo inteiro? Agora você pode contar com uma plataforma de sustentabilidade especializada na cadeia produtiva do turismo. Atualmente, o turismo é responsável por cerca de 8% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. De acordo com a organização Sustainable Travel International, as emissões do turismo podem vir de voos, transportes terrestres, hospedagens, desperdício de alimentos, geração de lixo, entre outros. Por isso, não importa se você é dono de um hotel, um restaurante ou uma agência de viagens, a Compensate te ajudará a encantar seus clientes do mundo inteiro por meio de ações que reduzam o impacto ao meio ambiente na busca de uma economia de baixo carbono. Se você deseja comunicar a imagem responsável do seu negócio com o futuro do planeta e atrair 81% dos turistas do mundo que acreditam na importância do turismo sustentável, conheça o nosso plano de sustentabilidade com o exclusivo método 4M. Mensuração. Realizamos o inventário de emissões de gases do efeito estufa para medir o impacto do seu negócio no clima. Metas. Orientamos para a aplicação de boas práticas com metas atreladas aos ODS. Monitoramento. Realizado com acompanhamento das metas periodicamente, tornando a sua operação mais sustentável, eficiente e lucrativa. Marketing. Entregamos conteúdos prontos para serem trabalhados nas suas redes sociais, comunicando que o seu negócio é um protagonista climático. Com isso, você adquire o nosso selo, que destaca o engajamento da sua empresa contra as mudanças climáticas. Além disso, consegue obter resultados como criar diferencial competitivo, atender a demandas de clientes do mundo inteiro que já buscam um turismo sustentável, reduzir os custos operacionais do seu negócio, ter acesso a linhas de crédito especiais, realizar o marketing responsável e com propósito e, claro, atuar no mercado que mais cresce no setor do turismo. Apresentamos soluções viáveis de impacto positivo ao seu negócio ou evento. Nosso time de consultores e palestrantes trabalham com o propósito de implementar a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva do turismo e tornar eventos mais sustentáveis. Realizamos um inventário de carbono e um plano de sustentabilidade para orientar as melhores práticas que reduzem as emissões de carbono de forma acessível e viável ao seu negócio. E se desejar, poderá fazer a compensação das suas emissões de carbono, tornando a sua empresa ou evento carbono neutro. Enquanto outras empresas querem apenas que você compense a sua pegada, nós ajudamos você a reduzi-la. A Compensate oferece uma solução completa para revolucionar o mercado de turismo com negócios mais sustentáveis e competitivos no Brasil e no mundo. Do bar ao resort, transformando empresas comuns em negócios sustentáveis. Parabéns para a Vilena também. Gente, nosso objetivo, como Sebrae, de fazer esse painel, mostrar duas mulheres incríveis que são CEOs nas empresas e que fazem na prática. Aqui nós tivemos a oportunidade de ver dois exemplos práticos de como a gente contribui, não só para o desenvolvimento do turismo, não só para um desenvolvimento sustentável do turismo, mas como a gente atua para melhorar a comunidade onde nós vivemos. Muito obrigada, Valéria. Parabéns pelo seu trabalho. Você é inspiradora. Orgulho de viver no DF e de ter uma empresa assim como você. Eu que sou uma nordestina e estou lá em Brasília, no DF, há 18 anos. E orgulho de ver essa outra mulher aqui, maravilhosa, incrível, professora e bióloga, fazendo um trabalho com outras empresas. São pequenos negócios mudando a cara do turismo brasileiro. Colegas e convidados, muito obrigada.